recapitular algumas coisinhas aqui básicas que a gente já viu, reler alguns textos aqui que muitos deles a gente já leu também, mas não tem problema, né? Porque é bom ler, reler para gravar, né? A gente consegue gravar exatamente assim, relendo textos várias vezes. Nós estamos estudando então. Hoje a gente vai começar a entrar aqui, ou na verdade a gente já está vendo há vários dias, sobre a doutrina do pecado. Bom, primeiro a gente estava vendo sobre a mensagem da Bíblia, né? Qual que é a mensagem principal da Bíblia, ou a mensagem central da Bíblia, que eu chamo de mensagem central? Redenção. Então, a mensagem central da Bíblia é a redenção. A história que permeia a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a redenção, é a restauração de todas as coisas. Por isso que a gente já percebeu que tudo começa com a criação e a queda do homem. E a partir daí, o que a gente está vendo desenrolar em toda a Escritura é o caminho que Deus está traçando para resolver a problemática do pecado. E como eu disse aqui, a gente vai caminhando devagarzinho, mas a gente vai chegar lá na frente. E nós vamos ver que lá na frente, no Apocalipse, o fim é o bem triunfando sobre o mal. O mal sendo aniquilado, o pecado sendo aniquilado, os males que o pecado trouxe sendo aniquilado, e os salvos vivendo com Cristo, vivendo com Deus na plenitude da santidade que era para vivermos, se não fosse essa questão aí do pecado. Então a gente já leu lá no Gênesis e em toda a Bíblia que desde que o pecado entrou no mundo, todos os males que temos aí tem como consequência, né, o pecado. Se não tivesse tido pecado, nós não teríamos estupro, homicídio, enfermidades, doenças, desemprego, desigualdade, né? Tudo que a gente vê hoje, exatamente tudo de ruim, é por causa do Pecado. maldito pecado. E o que Deus vem desde o Gênesis trabalhando é o traçando um caminho que já estava planejado na eternidade, de como de resolver o problema do pecado. Tudo já estava anteriormente planejado, feito, mas vem desenrolando na história. A gente viu que o Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento é a história de Israel, do povo judeu. O Antigo Testamento é tudo sobre judeus, tudo sobre Israel. Não é nada sobre nenhum outro povo antigo, é sobre Israel, é sobre os judeus. Todo o Antigo Testamento. Mas por que é só sobre os judeus? Porque foi o povo que Deus escolheu para trazer Jesus ao mundo. E o que a gente está vendo aqui em todo o Antigo Testamento é Deus trabalhando esse povo, é Deus moldando esse povo, conduzindo esse povo para esse fim, para a vinda de Jesus. E o Antigo Testamento deságua exatamente na chegada do Messias, na vinda de Jesus. Mas eu queria falar um pouco aqui, já que a gente está vendo que a mensagem da Bíblia central é a redenção, o problema do mal, o problema do pecado. Então vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Bom, acredito que eu não preciso perguntar aqui, que é bem óbvio para nós, que eu sempre pergunto: você se vê pecador? Quando eu vou abordar alguém para evangelizar, a primeira pergunta que eu faço: você se vê pecador? Bom, na maioria das vezes, 99% das pessoas respondem: não, é claro, eu sou pecador. Isso é meio óbvio,
E normalmente a pessoa não tem como ter uma outra resposta. Eu sou pecador. Só que o grande problema é quando você fala para ele assim, então se você é pecador, você entende que você precisa de um salvador. Normalmente as pessoas reconhecem que é pecador, mas ela não reconhece que ela precisa de um salvador. Pode perguntar, pode fazer o teste. Que é pecador arrependido, né? É. Porque aí quando você fala para ela assim, bom, se você é pecador, então você não pode salvar a si mesmo. Vá com isso? É fato. Então você precisa de um salvador. E você já tem a Jesus como salvador? Aí normalmente eles vão falar assim, eu sei que eu sou pecador, mas assim, eu não sou assim tão pecador, sabe? Eu faço coisa boa, eu procuro andar direito, honrar meus compromissos, cumprir eu tenho até minha religião, faço minhas rezas, minhas orações. E eles vão sempre dizer que, aí você vai entender que eles, por mais que ele se diz que eu sei que eu sou pecador, mas ele entende que ele pode salvar a si mesmo de alguma forma. Mas aí a gente vai ver aqui na Bíblia... Como se as obras dele compensassem o pecado. A gente vai ver aqui na Bíblia que o homem não pode salvar a si mesmo. Tanto não pode, por essa incapacidade nossa de salvar nós mesmos, Deus enviou Jesus. Porque para nossa salvação era necessário que alguém que não tivesse pecado, que fosse justo e perfeito em tudo. Somente o sacrifício de um justo e perfeito agradaria a Deus para que Deus nos aceitasse. Então a gente vai começar. E uma observação, né, presbítero? Mesmo com com esse negócio que eles faziam antigamente, que era para perdão de pecado, mesmo assim não existia vida pós-morte, né? Então antes era tipo, morreu, eles não sabiam para onde é que eles iam depois. Não é assim no Antigo Testamento? Eles não tinham essa luz que veio a partir de Jesus Cristo. Quer ver? Vamos começando por parte. Bom, que a gente é pecador é meio óbvio, todo mundo vai dizer que sim. Mas vamos ler alguns textos. Alguns que a gente até já leu aqui. A Jennifer, que está participando hoje pela primeira vez, vai poder se familiarizar com esse texto. Vamos começar com Romanos capítulo 5. Vamos começar com Romanos capítulo 5. E olha que esse texto, olha que é interessante nesse texto. Romanos capítulo 5. Ação pela fé e paz com Deus. Isso. A gente vai... Vamos começar aqui pelo versículo 12. Vamos começar pelo versículo 12. 12? Isso. Pode ler? Pode ler. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou o pecado. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. Aí, vamos começar por aí. A Bíblia diz que por um homem, a saber, Adão, pecado em todo mundo. Pela desobediência de um homem. Alguma tradução aí, talvez vai ter essa palavra desobediência. Pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Mas olha que interessante. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E esse texto aqui é tão interessante que o apóstolo São Paulo ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. Ele coloca aqui, chama Adão de primeiro Adão, depois nós vamos ler um outro texto. O segundo Adão é Jesus. E ele vai dizer assim, como que pela desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores,
pela justiça de Cristo, muitos serão salvos. O pecado veio por um homem, a salvação veio também por um homem. Pode continuar aí. Só que eu vou pedir, vamos fazer uma pausa aqui. Antes da gente continuar essa leitura aqui, eu vou pedir a Jennifer, que está com a Bíblia aberta ali em Romanos, para voltar ao capítulo 3, Jennifer, para mim, por favor. Capítulo 3, o versículo 23. Marca esse capítulo 5 e 12 aí, que nós vamos continuar essa leitura aqui. Capítulo 3, versículo 23. Só um minuto, deixa eu só ler aqui, novamente o que José leu. Porquanto, por um homem, por meio de um só homem, o pecado veio, e com ele a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero que vocês guardem isso aí. Porque todos pecaram. Agora capítulo 3, versículo 23, gente, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3 de Romanos, versículo 3, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez uma outra tradução aí, nem sei se essa minha aqui, mas uma tradução vai dizer assim: porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Utiliza destituído, o que é? É porque está longe, é porque é rejeitado? É porque destituído aí, uma outra tradução vai dizer que carece da glória de Deus. É porque precisa de Deus, porque quando a pessoa está em pecado, ela não, é como se ela não tivesse Deus. Aqui, a minha tradução vai dizer assim, visto que todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que todos pecaram. Então, quando utiliza o termo aqui, a glória de Deus, é como se fosse o próprio Espírito Santo, né? Porque o homem, antes do pecado, ele estava vestido de Deus. Quando o pecado veio, o homem está... essa palavra aqui, destituído, é o mesmo que despido. Ele está despido de Deus. Ou seja, a glória de Deus, a graça de Deus saiu do homem. E aí Cristo veio para revestir o homem novamente. Isso aí nós vamos ler muitos textos. A gente vai ver isso bem claro aqui no decorrer do texto. Mas vamos continuar a leitura aí, capítulo 5, versículo 13 agora. É o 13, né? 13. Vai, então. Capítulo 5, versículo 13? Isso. Andemos honestamente, como de dia, não englutonar. Não, capítulo 5 Eu também falo. Romanos 5, e 13. 13. Porque até a lei está no pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que não havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Quem é de só um homem, Jesus Cristo abundou sobre o mundo. Olha aí, mais uma vez ele fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Porque por um homem, todos foram feitos pecadores. Mas o dono é como a foto, pois se todos morreram pela falta de um só homem, todos morreram pelo pecado de um, com muito maior abundância a graça de Deus, o dom gratuito, por um só homem, a saber, Jesus Cristo, é derramado sobre muitos. Então, muitas pessoas podem dizer assim: mas o que eu tenho a ver com que Adão lá comeu a fruta, né? O que eu tenho a ver com isso, né?
Por que eu tenho que pagar pelo erro de um? Mas aqui a Bíblia vai dizer, a Bíblia está dizendo, Eu ia te perguntar isso agora. porque Adão era o chefe da nação. E aí nós vamos ver aqui, nós vamos ler alguns textos aqui, que vai mostrar que como Adão, como o pai da nação, quando ele pecou, toda a geração que nasceu de Adão já nasceu pecador. Eu posso Oi? porque a gente herdou de Adão uma natureza pecaminosa. Isso. Então, como Adão ele foi o primeiro, todos que vieram depois dele já vieram como se fosse um monte de pecado. É como, por exemplo, se sua mãe tem câncer, provavelmente você também vai levar esse mesmo gênero. É como se fosse E é como se fosse uma maldição herdeiro do pecado. Isso. Nós já somos herdeiros. Aí Você já nasce um pecado, praticamente. essa que é a questão muito interessante. Jennifer tocou num assunto muito interessante aqui, que nós vamos ler aqui. Porque você sabe que tem muita gente que não tem essa compreensão. Tem pessoas que pensam assim, o homem nasce bom e se torna ruim. Tem muitas pessoas que usam até dizer assim, que o homem é o produto do meio, né? O homem nasce bom quando nasce um bebezinho ali, perfeito, inocente, um anjinho. Tem gente que fala assim que é um anjinho, santo, puro, mas depois começa a viver nesse mundo aqui, todo sujo e acaba se contaminando. Mas na verdade, a Bíblia não diz isso. Então a gente já é ruim de natureza. A Bíblia, porque ela usou a expressão correta. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, todos que nasceram de Adão nasceram sob o jugo do pecado. E aí, quer ver? Eu queria que alguém pudesse abrir aí o Salmo 51. Lê para mim, o versículo 10 do Salmo 51. Porque o homem, ele não nasce puro. O homem nasce pecador. A criança, ela não tem consciência de pecado. 10. Vê se é o 10 aí pra mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não, então não olha, procure para mim, quando ele fala assim, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É o 5? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas. Só o 5? Só o 5. O salmista aí, na sua confissão de pecado, ele faz uma declaração. Eis que eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Essa expressão é muito forte. Porque você sabe o que é concepção? Concepção é o momento que o sêmen fecunda o óvulo e nasce ali um embrião. Ali é concepção. Por mais que essa discussão aí de aborto diz que o feto não é uma vida e tal, para nós isso não faz sentido, porque a Bíblia nos diz que existe vida na fecundação. Então naquele momento ali que o esperma mais o óvulo se fecunda, que é a concepção, o pecado é imputado ao homem. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu. Na concepção, eu herdei o pecado. Agora, quer ver? Você leu o 51? Caminha para o 58 aí, o versículo 1 dos Salmos. E isso aqui, por incrível que pareça, por mais que muitos católicos que não... 58? Muitos católicos que não é tão assim praticantes, que não conhecem bem a doutrina católica, costumam dizer que as crianças são pura, santa, anjo. Mas por incrível que pareça, a doutrina católica não aceita essa versão. A doutrina católica entende que todos os seres humanos nascem, o que é chamado na doutrina, e nisso nós concordamos com eles, chamado de pecado original.
Por isso, a gente só discorda. Por mais que a gente concorda discordando. Porque por eles entenderem que a criança já nasce pecadora, elas batizam criança. Mas como a gente entende que batismo não confere salvação, e que batismo depende em toda a Bíblia de consciência e resposta, o que a criança não pode dar ainda, aí a gente concorda discordando. Ô presbítero, mas me tira uma dúvida. Na Bíblia fala quem batizar será salvo e tudo, né? É. Mas e quem não é batizado, será também? Porque não, deixa eu te dizer. Porque na verdade o que confere salvação não é o batismo. O batismo não confere salvação. Porque esse texto que você citou, Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí, continuação. Porém, quem não crê será condenado. Mas olha, então se você ler esse texto, você pergunta assim: qual palavra está ancorada à salvação? Crer. Crer ou batismo? Crer, porque realmente o batismo é como se fosse uma simbologia, né? É como se fosse Uma confissão, né? Igual o ladrão na cruz, ele Não chegou a batizar. Porque o que acontece? Você percebe que a continuação do texto não tem. Porém, quem não crê e não for batizado, o não for batizado não tem no texto. Porém, quem não crê já está condenado. Aí se você continuar a leitura, aí a condenação é essa, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, a salvação está relacionada ao crer. E também não adianta só crer, né? Porque até o cão crê em Jesus, né? Olha, 58 aí, quem abriu? Salmo 58, e 1. Só o primeiro versículo. Acaso falais vos deveras, ó congregação? Salmo 58, você está lendo? Salmo 58. Davi reprova os ímpios. Deus os castigará e salvará os ímpios. Deixa eu ver quem não é. Pode ser que eu citei errado. Salmo 58. Então, o significado da palavra pecado é desobediência. Porque Uma, né? é uma delas, né? Uma delas, a definição. Salmo 58. Eu fiquei curioso. Definição, o que o Aurélio diz? Seu Aurélio. O versículo 4, o Catrino, por favor. Versículo 4. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos. Então, aqui se a sua Bíblia está um pouquinho diferente da minha, deve ser então o versículo 3 aí. 3. Aliena-se os ímpios desde a madre. Desde amados. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Diz que os ímpios, eles já nascem em pecado, tá vendo? Desde amados. Desde a concepção. Ô presbítero, agora aqui, umas perguntas assim que às vezes parece ser meio boba, né? Mas eu preciso perguntar. Por exemplo, igual, a pessoa vem para a igreja, né? Aceita Jesus, está na fé, tanto ela quanto o esposo dela. O filho não tinha que já nascer salvo, assim, se a gente fosse parar para ver? Não, porque é filho de Adão, né? Porque você vai entender muito bem isso aí. Eu não vou te dar uma resposta assim, bem subjetiva, porque essa resposta, ela já está aqui no nosso estudo. Porque nós vamos entender, a gente falou meio rápido, você não estava não na live, online que a gente fez, a gente falou na live que a questão do novo nascimento.
A gente falou na live a questão, a necessidade de todo ser humano nascido de Adão nascer de novo. Não do ventre da mãe, mas do ventre de Deus. Ser novamente gerado e passar por um processo de um novo nascimento. Isso é a necessidade que todo ser humano nascido de Adão tem para ser salvo. Então, por isso que a gente está começando bem devagar. A gente está começando entendendo aqui que nós somos pecadores, que nós herdamos de sair de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós já nascemos em pecado, como estamos lendo aqui. Para depois a gente entender que é salvação. E Então, salvação compreende isso aí. mas eu fico pensando também o seguinte, né? Porque, por exemplo, igual, tem uns que já nascem doidos, alguns outros nascem surdo e mudo, outros cegos. Alguns nascem numa tribo indígena lá que possivelmente vai ser muito difícil ver alguém para pregar para ele. E esse povo? Pois é, esse povo tem um detalhe, porque a Bíblia diz que Deus nunca deixou ninguém ser um testemunho de si mesmo. De alguma forma Deus se revela a todo ser humano. Então pode ser, um exemplo, tá? Pode ser que o índio que está lá na Amazônia e tal, de alguma forma Deus pode usar uma árvore para falar com Então, ele. o que seria? A Bíblia diz, se você ler Romanos capítulo 1, versículo 23, ali a seguir, você vai ver que a Bíblia diz que a própria natureza revela Deus. A própria natureza. Você lê o Salmo 19, versículo 1, diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se você olhar para a natureza está pregando, a natureza está falando que existe um Deus supremo, superior, que criou todas essas coisas. Por exemplo, se um índio que cultua o Deus Sol, se ele parar de cultuar o Deus Sol e cultuar o ser que criou o Sol, então ele vai estar cultuando a Deus, é isso? Isso. Então, a natureza, de certa forma, lá em Romanos, quer ler? Pode procurar aí, Romanos capítulo 1. Como aqui, pregador é o seguinte: se ele tivesse em sua Bíblia, ele está meio cego, sabe? Que assim, tem um segredo assim na Bíblia, está tudo marcado, cheio de anotação. E no seu quase não tem anotação, não acredito. Não tem papelzinho caindo aí na hora que eu estou pregando de jeito nenhum, né? Romanos 1. Vamos ver aqui, versículo. Pode ler para mim aí. Pode ler a partir do versículo 18 aí para mim, por favor. Talvez vai ser diferente, como eu disse para você, eu estou com a Bíblia Católica, ela diverge alguns versículos. Aqui está escrito o seguinte, né? O título do texto é A Idolatria e a Depravação dos Gentios. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Olha aqui, vamos ler esse versículo 19 aí, de novo. Presta atenção. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou. Agora pode continuar. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A criação revela duas coisas sobre Deus: sua divindade e seu eterno poder. Eu acho que Salmo 19 também fala. Salmo 19, 1. Eu que citei: os céus declaram a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então a criação fala de Deus. Agora pode continuar a leitura aí. 21, né? Não, é porque faltou um restante aqui, né? Para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui a minha tradução vai falar assim: por isso eles não têm desculpa. Ninguém vai poder chegar naquele dia e falar assim: Deus, mas eu não conheci, eu não te ouvi, eu não ouvi sobre o Senhor, mas a natureza. Então nós temos é sorte, né? A Bíblia fala de algumas revelações de Deus. Nós temos é sorte. Porque o que acontece? A Bíblia fala posso citar aqui 4 revelações de Deus. A primeira revelação de Deus é a palavra. A palavra nos revela sobre Deus. Mas a Bíblia fala da revelação natural de Deus. Ou seja, o que a natureza revela sobre Ele. Existe uma revelação natural. Para quem não teve nenhum contato com a Bíblia, a natureza está falando de um Deus Criador. Diz que a sua divindade, o seu eterno poder, se pode ver nas coisas que foram criadas. Quando a gente está vendo tsunami, furacão, maremoto, é Deus mostrando a sua força. É a força de Deus sendo revelada pela natureza. Interessante. Pode continuar aí, quer ver o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, daí, percebe que, mesmo tendo revelação de Deus, muitas vezes o coração do homem é tão duro que eles preferem adorar a natureza, as coisas criadas, do que o Criador. Porque, se tudo foi criado, existe um Criador. Um Criador superior. Então, por isso que o coração do homem, por isso que a Bíblia diz, esse versículo 26 aí, ou 25 na sua Bíblia, é terrível, porque a Bíblia diz assim: porque Deus os entregou às suas paixões, Deus abandonou o homem na sua incredulidade. Mas isso aí nós vamos ver depois. Olha para você ver, parece que Romanos capítulo 17, no discurso de Paulo diz que ninguém fica sem testemunho de si mesmo. Deus se revela de alguma forma, sabe? Então, a primeira coisa, nós estamos entendendo aqui que o homem, todos nós, somos pecadores. Vamos ler um outro texto? Quem pode ler para mim lá? A primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, lá. Capítulo 1, vê o versículo 8 para mim. Versículo 8. A confissão, o título, né? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, né? O 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É isso aí. Então quem fala que, tipo assim, não tem pecado, peca porque é mentiroso. É mentiroso. Porque, olha pra você ver, esse texto é impressionante. Se uma pessoa falar para você assim: eu não sou pecador não. Aí você pode ler isso para ele: olha, a Bíblia está falando aqui
que aquele que fala que não comete pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Aí a Bíblia dá uma receita. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, o versículo 10 é ainda mais impressionante. Que fala assim, olha, se dissermos que não temos cometido pecado, sua tradução diz assim, né? Que não temos cometido pecado, fazemo-lo. É como se a gente estivesse dizendo para Deus que Ele está mentindo. Fazemo-lo nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Aí a pergunta que eu faço sempre, por que você se vê pecador? Numa resposta, a gente costuma ter essas perguntas assim em seminário, quando você está formando para ser pastor, que você vai passar por uma sabatina ali. Por que você se define pecador? E uma das respostas é, porque Deus disse isso sobre mim. É Deus que falou que nós somos pecador. E quando eu falo que eu não sou pecador, estou fazendo de Deus mentiroso. Olha o versículo 10. Fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. É assim que está na sua tradução? Sua palavra não está em nós. A palavra de Deus é real, verdadeira, né? Então, aqui está óbvio. Nós estamos lendo aqui e entendendo que todos somos pecadores desde... Aí as pessoas sempre perguntam assim, mas pastor, uma criança, o senhor falou que ela é pecadora, então se ela morrer como criança, ela vai para o inferno? Eu sei que não. Não. Por quê? Porque o que acontece? Por mais que ela é pecadora, ela não tem consciência disso. Então até essa fase de consciência... Ô presbítero, mas... Por isso que a Bíblia diz assim, por isso que tem pessoas que pensam assim, a criança não tem pecado, porque elas vão falar assim, Jesus disse que das crianças é o reino dos céus, então ela não tem pecado. Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Então as crianças são inocentes, não têm pecado. Não é que ela não tem pecado, ela não tem consciência. Até a fase de que a pessoa ainda não tem consciência, Deus não imputa pecado. Mas de alguma forma, Deus vai se revelar para ela, caso ocorra. Porque aí, quando vai atingindo a maturidade, ela já vai começando a entender. Por isso que é a nossa obrigação ensinar desde a eternidade para ela. Porque, olha, os sinais são evidentes até nas próprias crianças. Você vê, pode olhar na escolinha, desce na escolinha das crianças ali. Se a tia dá um brinquedo para uma, a outra quer. E aquela que está com o brinquedo não quer emprestar. Não, é meu, não vou deixar, não quero. Aí a tia vai falar, quero emprestar um pouquinho, deixar ela brincar. Não quero. Aí a tia vai falar para ela assim, não pode. Isso o Papai do Céu não agrada. Porque essa sua atitude é egoísmo. Isso é pecado, mancha seu coração. Você quer seu coração ficar manchado? Não, tia. Então não pode. Papai do Céu não gosta. Porque o que ela está fazendo? Por mais que ela não saiba disso, ela está tendo uma atitude egoísta. E o que é egoísmo? E é o instinto natural do ser humano, né? Vocês estão entendendo? E aí, já na eternidade, a gente já começa a ensinar. Você tem que dividir. Você não pode ser egoísta, porque Papai do Céu não gosta disso. Se você for egoísta, você está cometendo um pecado que vai manchar o seu coração. E eu vi um método, eu estou citando isso aqui, até porque eu vi uma professora que falava isso, uma mãe, eu acho, para a filha, né? Filha, não pode. Porque isso vai manchar seu coração. Você quer que seu coraçãozinho fique manchado? Não, mamãe. Então, filha, o que nós temos que fazer quando o nosso coraçãozinho fica manchado? Nós temos que pedir para o Papai do Céu para limpar. Então vamos orar? Aí a criança faz aquela oração, Senhor, limpa meu coraçãozinho, para que ele não fique manchado. Então a mãe está ensinando, ainda na infância, o que é pecado. Que essas coisas são pecados.
E elas começam a crescer. Porque a gente já vê que a criança tem pecado. Aí vai chegar um momento de maturidade. Por isso que a gente não batiza criança. Porque batismo, toda a extensão da Bíblia, requer consciência e arrependimento. A criança vai arrepender de quê se ela não tem consciência? Todos que foram batizados ali no Antigo Testamento tiveram que dar alguma resposta. Aqui na Igreja Católica também, depois de uma certa idade, não pode batizar sem fazer catequese, não. Eu tive que entrar na catequese, mas eu não gostava muito de não. Por isso que primeiro a gente não batiza a criança, porque ela não pode responder e porque a gente entende que o batismo não confere pecado, não confere salvação. Por isso que tem muitas pessoas que podem até se batizar e mesmo assim se perder. Se ele não nasceu de novo, se ele não teve um novo nascimento, se ele não se arrependeu de coração, se ele fez ali por um simples rito religioso, mas sem a consciência do que aquilo significa, ele pode estar perdido, mesmo tendo sido batizado. Porque o batismo não confere pecado, não confere salvação. Então a gente não batiza criança exatamente por essa questão. Então a gente entende, aí a Igreja Católica ensinou na Idade Média que se uma criança não fosse batizada, ela se tornaria um pagão. Na verdade, o pedobatismo, ou seja, o batismo de criança, vem das religiões pagãs que foram incorporadas à religião cristã com aquela junção de cristianismo com paganismo em Roma. Depois que Constantino se disse cristão, colocou a igreja como a igreja cristã como a religião oficial do Estado, mas ele nunca se converteu. Ao invés dele se converter e largar o paganismo, ele trouxe o paganismo travestido de outras coisas. Entre esses paganismos travestidos aí, tinha o batismo de criança. Presbítero, e outra coisa aqui. Na palavra de Deus tem uma parte lá que fala assim: ai daquele que retirar ou acrescentar alguma coisa na palavra, né? Sim. Quando utiliza esse termo, qual que realmente é a palavra correta? Porque tem várias e várias traduções, né? E é o Velho Testamento, é o Novo. Porque o que acontece? Quando eu falo colocar ou retirar, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém vai além do que está escrito. O que está aqui, eu tenho que pregar. Eu não posso ir além, eu não posso acrescentar aquilo que não tem aqui. É o Antigo Testamento. A base deles era o Antigo Testamento. Aí ele estava falando na hora que ele fala, provavelmente ele falou isso para uma das igrejas que ele viu as cartas. Ele estava falando na hora que o pessoal ministrava sobre não acrescentar, não tirar, na verdade, essa palavra de não tirar e não acrescentar foi Apocalipse. O próprio Jesus enviou para 7 igrejas essa recomendação. Mas o apóstolo Paulo disse para a igreja, se eu não me engano, para os Gálatas: ninguém vai além do que está escrito. Porque a Bíblia diz que nós somos fundamentados sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos edificaram sobre o que os profetas deixaram, o Antigo Testamento, e nós edificamos sobre aquilo que os apóstolos nos deixaram. Depois dos apóstolos, não existe mais para nós novas revelações. Então, as revelações, cano foi fechado com os apóstolos. Então, se alguém, por exemplo, chegar e falar assim que vai adicionar um novo texto na Bíblia porque Deus deu uma revelação para ele, então se refere a esse tipo de coisa, né? Na verdade, já tem algumas Bíblias modificadas já. Tem. A Bíblia da Igreja Inclusiva, que é a Igreja do é uma Bíblia modificada. Ela copiou a tradução do Novo Mundo de Joseph Smith, o criador das Testemunhas de Jeová, que tirou aquela parte da Bíblia que fala assim: ali haverá choro e ranger de dente, que é uma referência ao inferno.
aquela parte que aonde o bicho não, o fogo não se apaga e o bicho não morre, foi cortada também. Ó, Né? Foi traduzida João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo era Deus. Eles colocaram um Deus com D minúsculo, ou seja, Jesus pode até ser um Deus, mas um Deus menor. Mas Deus com D minúsculo, quando a Bíblia diz que Deus com D minúsculo é Satanás, né? então é para iludir mesmo o povo. Mas esse tal do Joseph Smith, criador dessa seita, diz ter tido uma revelação de Jesus. Testemunhas de Jeová. Os mormons também, que o fundador dos mormons, na verdade, o fundador dos Testemunhos de Jeová é Charles Taze Russell. Dos mormons é o Joseph Smith. Ele, quando ele escreveu também o livro dos mormons, ele diz ter tido uma revelação de Jesus, uma nova revelação. E aí, todos que disseram que tiveram novas revelações após os apóstolos, Estão mentindo. porque a Bíblia diz que nós edificamos sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, criaram seitas perigosas. Testemunhas de Jeová, Se eu não me engano, também Os a mormons. Ellen White dos Adventistas também teve uma revelação também. Ela chegou a modificar o texto bíblico. Né? eles não chegaram a mudar o texto bíblico, mas a Ellen White, eles têm os escritos dela, revelações que ela tiveram com o mesmo peso da Bíblia. Então é como se fosse pregar ali em cima do altar a revelação da Mas eu mulher. conheço um rapaz que ele é pastor da. Ó, Porque as revelações delas, eles têm isso, você vê que eles disseminam isso. Ela, inclusive, tem, por exemplo, vamos citar umas. Ela diz que Jesus, em 1848, não sei, um negocinho, saiu e entrou no santuário celestial para continuar a obra de expiação que não foi concluída aqui na terra, na cruz do Calvário. Aí, é a doutrina da expiação que eles têm lá. É juízo investigativo. Pode depois pesquisar. A doutrina do juízo investigativo dos Adventistas do sétimo dia. A Ellen White diz ter tido uma revelação de Deus que em outros planetas que existem vidas, também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas só na Terra o homem comeu dessa Ô, árvore. presbítero, então. Por isso que nos outros planetas as pessoas não são pecadores. São pecadores. Só os da Terra são pecadores. Então, pelo que eu posso ver é o seguinte, né? Se eu for parar para analisar isso aí, então são várias seitas ou formas de facilitar a vida do humano, só que em comparação com a Bíblia, porque, um exemplo, seguir a Bíblia, você falar lá para o homossexual que ele está errado, ele não vai aceitar. Mas aqui está Se você falar, um exemplo, a Bíblia é real, se você for falar para um ladrão, ou, um exemplo melhor, se você for falar para um católico que não existe purgatório, aí ele também não vai aceitar. Porque se você for olhar, fica mais fácil o que eles criou para o mesmo sendo errado. Então eles enganam as pessoas com facilidade. Inclusive, a própria Igreja Católica também criou tantos dogmas de visões e aparições de Maria em determinados lugares. Né? Mas Muitas vezes a igreja católica isso porque é mais fácil durante muito tempo. Né? muito tempo, né? Então o pessoal começou a acreditar naquilo que o padre falava. Por mais que não esteja aqui, apesar de que Porque fica fácil, você pode pegar à vontade, vai ter um purgatório. É igual aqui, fala assim, não vou aqui, não vou na nossa, dessa aqui, porque fala, né, a Bíblia é verdadeira. Aí aqui vai na da frente, porque já conta algumas coisas. Então vai no que é mais atrativo para eles, no que vai amaciar o pecado. Ele vai justificar o E pecado. vai justificar a coisa que eu Por gosto de exemplo, você fazer. pega um homossexual, por mais que você fale que a Bíblia mostra que é errado, claro que a gente não vai julgar ninguém, jamais. Mas o Espírito Santo convence a pessoa quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, te convence, né? E aí você vai falar para ele que é errado, às vezes alguns aceitam e vivem uma vida sem a prática do homossexualismo. Agora outros estão procurando a igreja que vai de acordo com o que ele acredita.
Agora deixa eu só, para a gente concluir aqui, pau que bate em Chico, dá também em Francisco, né? A gente tem também no nosso meio, principalmente no nosso meio pentecostal. Principalmente hoje, está tendo muito. Pessoas estão dizendo que teve novas revelações. Eu ouvi, eu nasci no Evangelho, eu estou com 43 anos. Eu nasci fui criado na igreja, então eu ouvi de muita coisa. Eu vi um tal de que morreu, que foi no céu, e que viu, né, até que Deus vai cobrar, na época que não podia cortar cabelo, até os cabelos que caem na hora do banho, os anjos estão recolhendo, e que Deus vai cobrar no dia do juízo. Eu vi que uma revelação de uma irmã aí, se eu não me engano, de uma igreja aí que... Você viu o Michael Jackson no inferno? Não sei se é Deus é amor ou cristão do Brasil. Deus é amor, cristão do Brasil. Que Deus revelou para uma irmã que os obreiros teriam que ficar na igreja medindo o tamanho da saia das irmãs. A Nadir é só Jesus, né? A pastora Nadir é uma piada pronta, né? É um meme que já vem pronto, né? Todo mundo já viu. Ela acredita mesmo naquilo. Ela falou que ela viu no inferno que as pessoas que fazem sexo anal, as cobras, as serpentes entrando no ânus deles lá no inferno. Deus mostrou e revelou para ela. Isso para ela se torna uma verdade, mas não está na Bíblia. A Bíblia diz que quem pratica tais coisas vai para o inferno. Vai. É só o que a Bíblia diz. Eu não posso inventar. Mas chegar lá, vai ter serpente e tal. A Bíblia não está na Bíblia não, mas Deus me mostrou. E eu colocar a minha verdade na mesma patamar das Escrituras. Mas Vitor, os demônios não vão ser queimados junto com o povo que vai para o inferno. Mas vai ficar lá torturando a gente. Essa é a dúvida que eu sempre tive. Porque em Apocalipse fala que eles vão ser queimados também. Mas isso é depois do juízo final, né? Porque hoje o inferno é um local de tormento, igual a gente estudou o Rico e Lázaro, né? E aí depois o povo vai ser jogado, os pecadores vai ser jogado no lago de fogo, né? Não é isso? De fogo. O que acontece? E esse também, essa questão dos cães. Primeiro que a questão do diabo já ficou um negócio que mitologia que entrou no meio do imaginário de muitos crentes. Por isso que essa figura do diabo vermelho, com chifre, com rabo, com tridente na mão, não tem na Bíblia. Tem na história lá, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o diabo que tem chifre, que fede enxofre, que tem um tridente na mão. Faz parte da mitologia, do folclore, mas não está na Bíblia. E nem está na Bíblia que o diabo vai ficar no inferno torturando pessoas, não está escrito também. O inferno em si já é lugar de tormento. Nem precisa de ter um chifrudo lá para poder ir, só de estar lá o cara já está mais ou menos enrolado. Então nem precisa de chifrudo. Então essas questões vieram da mitologia e por isso que tem pessoas que essas supostas revelações, eu vi o diabo cutucando, eu fui no inferno, eu vi. Primeiro que nós já estudamos aqui a doutrina dos mortos. Não tem como ir lá no inferno e voltar. Não, Jesus falou que ninguém vai lá para trazer mensagem, por mais que bonita que seja. Falou que eu fui lá, recebi uma mensagem de Jesus para trazer para a igreja, eu já não quero escutar. Já está mentindo. Eu prefiro ficar com a escritura. O rico, na verdade, pediu para que Lázaro pudesse voltar. E Jesus disse, e Deus disse que não existe essa possibilidade. Então eu já não sou muito fã desse tipo de coisa. Foi no inferno, o fulano que foi no inferno e trouxe uma mensagem de Deus para a igreja. Tem gente que fala que vai umas 15 vezes. Porque... E você sabe por que isso precisa? Porque uma geração de crente que nasceu hoje... Opa! É isso aí. Não embriagar, beber e trabalhar, não embriagar. Uma hora eu vou dar uma ajuda aí, viu?
Quando a gente ficar sem entender. E aí, tranquilo? Vou terminar a marmita agora. Vai lá então. Mas aqui é guerreiro. Se ele vacinar, Isso aí. tem. Quarta-feira, domingo, vem. Respeita aqui, agora respeita. Vai lá com cachaçada e respeita. Então, quando a gente não tem as escrituras como suficiente, Só por Deus, eu ajudo aí também. a gente começa a entrar. Tchau. Beijo, querida. A gente começa a entrar nessas ondas aí. Vou buscar ele. Entendeu? Com Deus, tá? Mas só para me concluir aqui, sobre a doutrina do pecado. Então vamos lá. Nós não vamos ler mais textos hoje não. Nós temos outros textos aqui para ler. Nós vamos só entender aqui. Por que nós somos pecadores? Então a primeira pergunta é: por que nós somos pecadores? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Se você tivesse uma segunda definição. Porque nós somos herdeiros do pecado que Adão cometeu. Herdeiros do pecado de Adão. Normalmente, se você perguntar para uma pessoa simplória, ela vai dizer assim: por que você é pecador? Ah, pastor, porque eu faço isso errado aí, né? Ah, eu faço um negócio aí meio errado, então por isso que eu sou pecador. Aqui, a gente vai entrar num campo mais interessante ainda. Porque nós não somos pecadores simplesmente pelo que fazemos. O que fazemos é resultado do que somos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Vai dar um nome. Mas a gente desata aí. Nós não somos pecadores simplesmente porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. É porque através do pecado nasceu mais pecado, né? Deixa eu te explicar por que acontece. Porque tem pessoas que falam assim: ah, eu sou pecador porque eu peco. Mas se eu falar para você assim, que você peca porque você é pecador? É verdade. Também. Mas o que acontece? Por que uma abacateira não nasce Manga. Por que não nasce manga num pé de abacate? Porque a raiz, porque a essência daquela árvore é abacate. Ela só pode dar daquilo que ela não. Então até aí. Então por que a gente peca? Porque é natural da nossa natureza. Que é uma... Mas que a gente tentar não pecar, a gente vai. Tá. Então, pecador é mais do que apenas o que fazemos. Pecador é o que somos. Percebe o peso? Não é só o que fazemos, mas é o que somos. Então o negócio, na maioria das vezes, não é o que a pessoa faz em si. É porque já nasceu com aquilo natural dela. Porque o Salmo 58 que a Catarina leu diz que o ímpio, ele desencaminha desde o nascimento e já faz o que é mal. Nós fazemos o que é mal porque pertence à nossa natureza. Essa é a nossa natureza. É como se fosse o instinto de um animal. Né? É por isso que o gatinho mia, o cachorro late, porque faz parte da natureza dele. Então nós pecamos porque faz parte da nossa natureza. Aí quando você fala assim, segunda pergunta, que eu sempre faço: e o que é salvação? Salvação. A pessoa vai perguntar, se você perguntar para uma pessoa assim, aleatoriamente, ela vai falar que o que não está errado. O que é salvação? É porque eu não aceitei Jesus, não vou para o inferno, vou para o céu. Sim, mas não é só isso. Salvação é a libertação do pecado, né? É porque Jesus não veio só nos livrar do inferno, também. Porque como a gente já está em pecado, a gente está condenado, né? Jesus, ele não nos salva só do inferno. Jesus veio para nos salvar do pecado. Mas do pecado não é só do que fazemos, mas é da nossa própria natureza. Por isso que redenção, e aí nós vamos ver na próxima aula,
O plano da salvação compreende novo nascimento, nova geração. Por quê? Porque aí a gente vai nascer, entrar num processo de regeneração, de novo nascimento, onde o velho homem, a velha natureza vai ser trocada por uma nova natureza. Onde Deus vai, através desse processo, aos poucos, porque isso é um processo, aos poucos o Adão vai morrendo Nascendo e Cristo. vai nascendo de Cristo em nós. É uma troca total na nossa natureza. Aí, nesse processo, automaticamente a gente vai largando os pecados. Totalmente, nesse mundo não. Porque esse processo de... Mas eu acho que é, você sabe por quê? Esse processo aí, ele leva um tempo e ele só vai ser completo no dia de Cristo. Filipenses... Mas o presidente, na Bíblia não fala que se a gente tiver um pecado, a gente não vai para o céu? Então... Não, é isso aí, que você vai... Aí você confessa seu pecado. Mas aí que você vai... Não, mas... Ó, eu Mas, acho calma, o seguinte, igual... Eu tenho certeza que através, né, que Paulo... Um exemplo. Paulo pediu perdão pelos pecados, confessou e tal. E através de Jesus deserdou ele da herança do pecado. Então até aí beleza. Mas se ele tivesse algum pecadinho, ele não ia deixar tudo isso. Mas e quando ele lá... Tinha um espinho na carne que fala. E quando lá no Romanos 7 que ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo, miserável homem que sou, quando eu penso fazer o bem, o mal eu já fiz. Então não tem jeito da gente ser 100% livre do pecado antes da volta de Cristo? Nesse mundo não. Nesse mundo caído sobre... Porque nós estamos, isso aí nós vamos ver. Agora bugou minha cabeça. É por isso que fazer de Jesus pra cá. não pergunta nada, mas eu não sei qual que é, porque eu tenho um tempo que eu não lembro. Não, mas- Agora que eu comecei. Mas não tem um texto na Bíblia que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso. Pois Então, é. a gente pode. O pecado tem que ser um acidente, né? Que a gente vai ver pecado. Não, Mas eu se sei. acontecer. a gente Mas vai o que eu digo é o seguinte, igual, por mais que a gente tente ser 100% igual a Cristo, a gente realmente nunca vai conseguir. Só que eu já li um monte de texto na Bíblia que fala que se a gente estiver em cima do muro, a gente não vai ser salvo. Mas aí, peraí, aí nós Aí imagina só, nós vamos engatilhando, nós vamos entrar na doutrina da salvação e você vai entender que a nossa salvação é pelo mérito de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Peraí que nós vamos chegar lá. Mas vamos entender primeiro, ela falou o texto ali, ela citou Romanos, aonde abundou o pecado, Romanos 7, 6 ou 7, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá. O que significa? Quem sabe o significado dessa palavra graça? Graça é como se fosse uma misericórdia. Favor imerecido. Favor imerecido, é um favor. Romanos 2 e 8. Não. Efésios 2 e 8 está escrito assim: pela graça, ou seja, por um favor imerecido, sois salvo. E pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas nossas obras, pelos nossos méritos. É pela graça, um favor imerecido. Ô, presidente, de Deus. mas... Vamos chegar lá. Por exemplo, rapidinho, só para Volta no muro, vamos. só para mim entender aqui direito. Vamos supor que o cara tá na igreja lá, tal, converteu, beleza. Só que um dia o cão foi e cutucou lá na cabeça dele e decidiu roubar o banco. Roubou o banco, rapaz, ele tá lá no tiroteio com o policial, morreu. Ele vai pro inferno? Provavelmente vai para o inferno. Tá vendo? Eu posso contar uma história que eu ouvi sobre isso aí? Tinha um rapaz, quando eu fazia parte de uma outra denominação, que ele era o maior dono da boca de baixo do Mariquinho.
O nome dele era Negro. E Deus deu para ele uma oportunidade de ele se converter. Ele foi na igreja, reconciliou, no outro dia morreu. Ele é assim. Aí a mãe dele foi dar o testemunho na igreja, falando assim: não, eu estou feliz que meu filho tivesse morrido, porque era a quinta vez que ele reconciliou e voltava para as drogas. A quinta vez ele reconciliava e voltava. Dessa vez Deus permitiu que ele fosse salvo e levou ele, porque provavelmente ele ia voltar de novo para o mundo errado. Aí se ele tivesse se reconciliado, se ele não tivesse aceitado aquela reconciliação naquele momento e morresse no outro dia, provavelmente não teria perdido. Lê dois textos aí para mim. Mas Um a gente já leu. Eu não entendi muito não. Porque que acontece? Você vai entender quando nós chegarmos na doutrina da salvação. Então, Porque que acontece? Como eu estou dizendo, a salvação vai nos livrar do pecado. Então, uma vez que uma pessoa nasce de novo, é impossível ele viver nas mesmas práticas. Furtar, roubar, mentir. Porque uma obra está sendo feita em nós e nós estamos sendo livres do pecado. Porque existe salvação, é um processo. Deus está fazendo um processo em nós estamos sendo livres do pecado. Então, e nisso, a gente já pode dizer se somos salvos ou não. Está acontecendo alguma coisa em nós? Nós estamos sendo modificados, então tem algo de Deus acontecendo em nós. Agora, uma pessoa que veio aqui à frente, falou: Senhor, eu te aceito, mas nada mudou na vida dele, ele tem que reavaliar se ele realmente aceitou Jesus de coração. Por quê? Porque alguma coisa tem que estar acontecendo. É o processo de libertação. Agora vamos ler. 1 João, nós até lemos aí. Lê 1 João para mim, capítulo 1, versículo 8. João 1,8. Lá no final da Bíblia, lá a epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Ah, isso aí é lá em João, em 1 João. Isso, lá no final da Bíblia lá. 1 João 1,8. Isso. Ó, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós enganamos a nós mesmos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele está dizendo assim: mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Agora lê para mim, agora vai no capítulo 3. 6? Capítulo 3. 3. Filhos de Deus. Agora lê o versículo 4, eu não sei, o meu é 4, talvez a 3 aí, 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E pode continuar lendo. E pensáveis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Ele é Jesus, né? Isso. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Deixa eu te perguntar, quais os versículos você leu aí? 4, 5 4, 6. 5 e 6. Tá, eu não gosto dessa tradução, eu falei na live. Por quê? A menina acabou de ler ali, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos cometido pecado, estamos mentindo. Aí João está falando aqui no capítulo 3, que versículo 5 aí, você sabe que Jesus se manifestou para tirar os pecados, nele não existe pecado. Versículo 6, todo aquele que permanece nele não peca. Isso é verdade? Quem permanece em Jesus? Não peca. Porque nós acabamos de ler que aquele que Então diz que não uma peca, contradição, né? é uma contradição. Mas é porque, não é porque está com erro na Bíblia. Não sei qual que é a sua tradução aí. É a mesma Vou olhar dele. no meu celular. A minha também. Qual que é a sua tradução aí, ô? A minha é parecida a dele, mas o 6 aqui no celular
Qualquer que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando, ou seja, não, outra tradução, a melhor que eu acho, é a que fala que não vive na prática do pecado. Porque não, Porque ela diz, não vai sentir mais prazer pelo pecado. como diz alguém, o pecado não tem um lar feliz no coração de quem nasceu de novo. Não tem mais prazer, nós não temos mais prazer na iniquidade. Mas se você falar assim, aquele que nasceu, aquele que tem Cristo, não peca, porque o capítulo 3, com essa tradução aqui, não harmoniza com o capítulo 1 que nós acabamos de Não ler. harmoniza mesmo, não. Parece que o João aqui, ele mesmo está se contradizendo. Mas aí é a tradução. Então, essa Bíblia aqui que eu estou lendo aqui, ó, Mas o Deus vai pesar a mão no Não, tradutor. o versículo 9 fala essa tradução que você falou aí. Isso, então lê o 9 para mim. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode comer. Tá vendo? Essa é a tradução correta. Prática. Não é que o cristão não peca, mas não peca assim, habitualmente, não vive naquela prática. Agora, quem vem aqui na frente, levantou a mão, mas nunca largou a prática do pecado, nunca houve nem um pouquinho de mudança na vida dele, ele pode ter simplesmente falado algumas coisas aqui na momento. Então, hoje não tem uma como condição. a gente ficar 100% sem pecar, né? Então, você leu aí, agora lê para mim o versículo 5 de novo, presta atenção. Sim. E bem sabes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Percebe aquilo que eu falei? Manifestou Que Jesus não veio nos salvar apenas do inferno, mas do pecado. do pecado. Jesus não é apenas o nosso salvador do inferno. Jesus é o nosso salvador do pecado. Ele veio para nos salvar do pecado. Tem muito crente que está na igreja há 20 anos, mas ele nunca entendeu isso. Se você perguntar para ele, salvação, o que é salvação? É ir para o céu e não ir para o inferno. Não está errado. Mas percebe que limitou? Ele não entendeu o projeto maior que Jesus veio para nos salvar do pecado, ou seja, para mudar a natureza de Adão que existe em nós. E esse é um processo. Aí o versículo 9 que ela leu é mais interessante, porque aí tem uma palavrinha. Porque todo aquilo que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque o que nele foi gerado sua tradução é divina semente ou a semente de Deus permanece nele? A semente permanece nele. A semente de quem? A semente de Deus. Ela não participou da nossa live, né? Que nós falamos da semente da mulher, da semente do pecado, da semente de Deus. Não, eu vou... No meu, tá não, ela. Então agora nós vamos começar a desenvolver na próxima aula aí essa questão da salvação. A gente já entendeu que nós somos pecadores. E a gente está entendendo aqui que Jesus veio para nos livrar do pecado. Então o que é salvação? E o que é esse processo? Novo nascimento, nascido, o versículo 9 aí, nascido de Deus, um novo nascimento, a regeneração. E nós vamos ver todo esse processo da Bíblia aí. Por exemplo, é como se Jesus ele veio ao mundo para nos deserdar do pecado, vou utilizar assim porque está mais fácil, e de bonificação, quem ficar perseverando até o fim, ainda vai para o céu, eternamente. Porque na verdade o céu é só a consequência final de todo esse processo. O céu é a consequência. Que a salvação, porque se a gente limitar a salvação, bom, a salvação é eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Então se a gente limitar isso aqui, era só ser salvo, morreu, foi para o céu. Mas a salvação é um processo que começa aqui na terra. E por isso que o projeto de Deus é nos fazer melhores pessoas aqui enquanto estamos aqui. E no fim, nós vamos para lá. Ainda sobre a prática do pecado. Jesus ele viveu na terra
sem pecado nenhum, porque ele já nasceu sendo Deus. Mas ele também nasceu sendo Adão, porque ele passou pela mulher. Então ele já veio. Eu fiquei Aí eu com essa fico dúvida pegada, também. porque se for Jesus foi possível, ele 100% homem foi possível ele não pecar. Ah, mas é porque não teve a fecundação, né? Porque ele já. É porque, um exemplo, né? Ele já foi crescendo na barriga. Ele já nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mas, mas ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mas ele tinha as duas naturezas. Mas Então, ele não veio mostrar que é possível. Não, aí tem muitas pessoas que até podem entender isso. Olha, essa parte é. Jesus veio mostrar que é porque quem acredita que Jesus é um cara legal, mas ele não é o Salvador, vai dizer para você assim: ah, eu acredito em Jesus. Jesus é um exemplo de pessoa que veio aqui para mostrar para nós que a gente pode ser humano melhor. Quem fala é o povo de Israel. Jesus veio para dar para a gente o exemplo que a gente pode ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente segue os exemplos dele, tenta fazer igual ele fez, a gente se torna uma pessoa melhor. Só que essa pessoa, por mais que, né, se a gente fazer como Jesus fez é uma coisa boa, mas não entendeu que se não houver um processo, que esse Jesus, ele é mais que apenas, ele veio mais que ser apenas um exemplo, ele veio para ser o nosso Salvador. E aí mais para frente, nós vamos entender que a morte de Cristo, ela é substitutiva, ela é no nosso lugar. Que a morte de Cristo é um pagamento daquilo que a gente não podia pagar. Tanto que é tão interessante que para que a morte de Cristo servisse para a nossa salvação, era necessário que Cristo vivesse sem pecado, cumprisse toda a lei de Deus sem quebrar nada, para que o sacrifício dele fosse aceito por Deus no nosso lugar. Salvação significa que nós vamos ver que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus e a santidade, a justiça dele é imputada a nós. Por isso que Deus nos aceita. Porque quando nós somos revestidos pela justiça de Cristo, quando Deus nos vê, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a justiça de seu Filho em nós. Por isso que salvação é graça. Graça é favor imerecido. Ô presbítero, mas com tanto planeta, eu não sei se você já parou para pensar, com tanto planeta por aí, Deus foi jogar os demônios logo na terra que ele deixou nós? Não, mas eles é imortal. Ia ter jogado de Plutão, de Júpiter, aí a cobra. O negócio vai ficar ainda mais estreito ainda, porque na próxima lição, na próxima aula, nós vamos ver que a salvação já estava estabelecida, o plano da salvação já existia mesmo antes do homem pecar. Vamos pecar. Tinha escapatório, né? Aí que vai dar mais mal ainda. Então Deus está testando nós mesmo. Deus está testando, está falando assim, ó, deixa eu ver como é que vai ser aquele ali, deixa eu ver o que ele vai fazer ali. Devagarzinho nós vamos aprendendo, estudando. Não, aqui, vamos ler num texto, aí quando a gente acha que está chegando,